Senado aprova PEC, que turbina benefícios sociais, dá voucher para caminhoneiros e custará quase 42 bilhões de reais aos cofres públicos. Lula pretende não disputar reeleição caso seja vitorioso em outubro deste ano. Apresentador José Luiz da Atena desiste de candidatura ao Senado e mexe com o cenário eleitoral em São Paulo. E General Braga Neto deixa o governo para se dedicar à campanha de Jair Bolsonaro. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O plenário do Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece um estado de emergência no país. O objetivo é viabilizar a criação de um voucher temporário de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas. A proposta também amplia até o final do ano o Auxílio Brasil e o Vale Gás. O texto aprovado prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 mensais. A criação de um voucher caminhoneiro de R$ 1.000, Vale Gás no valor de R$ 120, transporte gratuito para idosos, benefícios para taxistas devidamente registrados até 31 de maio de 2022, repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil e a transferência de até 3,8 bilhões de reais por meio de créditos tributários para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina. Nos dois turnos, o único voto contrário à PEC foi o do senador José Serra, do PSDB. Ele afirmou que a emenda defendida pelo governo federal tem um caráter eleitoreiro, que vai prejudicar a economia no futuro. E ressaltou que o pacote de bondades só vai durar até dezembro de 2022 e pode comprometer o futuro das contas públicas. Mesmo votando a favor da PEC, o senador Jean Paul Prates, do Partido dos Trabalhadores, fez críticas ao projeto. Se a moda pega, governos em final de mandato vão criar caos no começo do ano para, no final, tirar o bode da sala e tentar uma recuperação eleitoral. Então, contra isso eu já me insurjo, mas, enfim, conceitualmente e evidentemente que isso não pode pesar mais do que a necessidade dos benefícios. Deixo isso bem claro para que não seja acusado disso. Apenas um alerta. Usar estado de emergência para qualquer coisa, e principalmente para cobrir incompetência de governo, é intolerável. Fernando Bezerra Coelho, que foi o relator da proposta, destacou a importância dessa emenda ter sido aprovada na Casa, pois irá auxiliar principalmente os mais vulneráveis. Elas visam o quê? Elas visam trazer alívio, trazer esperança, mitigar a dor e o sofrimento dos mais pobres do Brasil. Nós estamos ampliando o Auxílio Brasil, estamos zerando a fila do Auxílio Brasil. São mais de 1.600.000 famílias no Nordeste, que é a região que eu represento, significa mais de 800.000 famílias na lista para poderem ser cadastradas e poderem ter acesso a alguma esperança para poder manter o seu sustento. O presidente do Senado elogiou a aprovação da proposta, dizendo que o país passa por um momento difícil e ressaltou o que chamou de maturidade dos senadores. Agradeço todos os senadores e senadoras, lideranças partidárias, lideranças de governo, da oposição, pela demonstração de maturidade política para apreciação dessa matéria, aprovação dessa matéria com medidas sociais absolutamente urgentes e necessárias. Comentarista Ney Gonçalves Dias explica agora quais serão as consequências da aprovação desta PEC no orçamento da União. Ela vai ser submetida à nova votação no plenário do Senado. Não deverá haver surpresa, deverá ser aprovada. Depois ela segue para a Câmara dos Deputados. Na Câmara ela também deverá ser votada duas sessões, duas vezes, porque nós sabemos que as propostas de emenda à Constituição têm que ser votadas em duas sessões plenárias do Senado e da Câmara dos Deputados. Vamos rapidamente às circunstâncias de ontem. Todo mundo votou a favor. O PT inteiro votou a favor. O PSDB, todo mundo votou a favor. Só teve um senador, o senador José Serra, de São Paulo, que se manifestou fiel às suas convicções. O que acontece é o seguinte: existe uma certa chantagem na história.
Quem defende a PEC diz o seguinte: olha, se você não votar a favor, você está votando contra o povo. Você está votando a favor da fome. Você está votando a favor da crise do combustível. Você tem que votar a favor. E o sujeito vota. Muitos deles vão concorrer agora a 1/3 do Senado. Ninguém quer ficar com a chancela de alguém que votou contra um benefício de R$200 a mais para o povo brasileiro. Não obstante, advogados e juristas dizem que a aprovação do Senado ontem fere, primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, depois fere a lei eleitoral, que estabelece um prazo para você aprovar determinadas coisas antes das eleições. E, finalmente, você fere o teto de gastos, porque você vai gastar, fora do teto de gastos, cerca de 41 bilhões de reais. Enfim, Bolsonaro terá amanhã um sábado mais alegre na Bahia. Aliás, amanhã, sábado, dia que comemora a independência da Bahia, lá estarão Lula, Ciro, Tebet e Bolsonaro. Todos em Salvador amanhã. É o 2 de julho mais politizado da história da Bahia, hein? A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara e o Senado se manifestem sobre a lei que limitou a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo. A ministra determinou que a ação seja julgada diretamente no plenário da Corte e disse que este é um tema de relevância e tem um significado especial para a ordem social e a segurança jurídica. Após dar o prazo de 10 dias para Bolsonaro e as casas legislativas, Rosa Weber deu mais 5 dias para que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem. O Supremo entra em recesso a partir de hoje e, por ser vice-presidente da Corte, Weber ficará de plantão entre os dias 2 e 17 de julho. Em seguida, de 18 até 31 de julho, Fux, presidente do STF, assume o plantão. O despacho foi dado em ação em que 11 estados e o Distrito Federal questionam trechos da lei aprovada pelo Congresso que visa conter os efeitos da inflação ao reduzir os preços dos produtos considerados essenciais aos brasileiros. Mas, com isso, as mudanças reduzem também a arrecadação dos estados com o tributo. O ICMS é o tributo estadual, que representou 86% da arrecadação dos estados em 2021, ou 652 bilhões de reais. Isso porque em itens que são considerados essenciais e indispensáveis, os estados não podem cobrar taxa superior à alíquota geral de ICMS de cerca de 17%. O petista Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que, se ele for eleito, não pretende disputar a reeleição em 2026. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou hoje, em uma entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, que só quer um mandato à frente do Palácio do Planalto e não vai disputar a reeleição. É o seguinte, eu sou candidato para reconstruir esse país. A minha tarefa nesse instante é assumir a minha responsabilidade, por isso eu fiz um acordo com o Alckmin e ele aceitou ser meu vice, para a gente começar a reconstruir o país. Olha, daqui 4 anos a gente vai ter gente nova disputando eleições, vai ter gente nova, sabe, sendo candidato a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. Ou seja, eu não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição. Eu não vou ser um presidente, eu vou ser um presidente que vou estar pensando em governar esse país 4 anos e deixá-lo tinindo, para que o povo brasileiro recupere definitivamente o bem-estar social, a alegria, o prazer de viver, o prazer de ser baiano, o prazer de ser brasileiro. O ex-presidente criticou o presidente Jair Bolsonaro por criar confusão e voltou a falar em se reunir com governadores e prefeitos em um eventual governo. O pré-candidato a Palácio do Planalto pelo PT disse que vai priorizar o diálogo e não será um candidato bravo e raivoso. Essa promessa de não querer reeleição, todo político faz, né? É incrível. Começou com Fernando Henrique Cardoso, hein?
E continuou Bolsonaro, agora o ex-presidente Lula. Acho que o país está precisando de um pouco menos promessa e muito mais fazeres, né? Todo político, se eu for eleito, não vai ter reeleição. Dentre outras promessas que a gente espera que eles cumpram, então, o eleitor brasileiro que até já agora está a gente não acostumado viu. com isso aí. E a seguir, José Luiz da Atena desiste de candidatura ao Senado e embola cenário eleitoral em São Paulo. E ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz saber de casos de assédio sexual no MEC. A RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.